Pare. Sim, você. Não feche este vídeo, não desvie o olhar e, acima de tudo, não ignore o que está prestes a ecoar no seu espírito agora. Você não chegou aqui por um erro de algoritmo ou por um mero acaso do destino humano. Você chegou aqui porque houve uma convocação real nas cortes celestiais e o seu nome foi pronunciado pelo Pai hoje. Eu sei que você sente essa pressão persistente na nuca, como se carregasse um peso que nunca te pertenceu, mas que te consome dia após dia. Eu vejo o cansaço crônico de quem já lutou todas as batalhas possíveis e agora se sente invisível diante dos resultados que nunca chegam. Sua dor não é um segredo para os céus e o seu isolamento está prestes a terminar. Sinta agora o frio repentino nas suas mãos e esse formigamento que sobe pelos seus braços enquanto estas palavras alcançam o seu coração. Esse aperto no peito, que costuma surgir no final da tarde, como um vazio ensurdecedor, é o sinal de que a sua alma reconhece a proximidade de uma resposta divina. Você não está mais sozinho nesse deserto de expectativas que foram frustradas. Você carregou a vergonha de ter prometido vitórias que ainda não se cumpriram e sentiu o peso do olhar daqueles que duvidaram da sua promessa. O espírito de atraso e resignação tentou te convencer de que o quase é o suficiente para a sua vida. Mas eu sou o mensageiro que traz a notícia de que as migalhas não são mais o seu destino nesta estação. Nada do que está acontecendo neste exato segundo é coincidência ou sorte. O algoritmo que te trouxe até aqui foi apenas o instrumento bruto que Deus utilizou para organizar este encontro estratégico. Há uma precisão matemática no reino para que você ouvisse exatamente estas palavras, neste momento de inflexão total da sua história pessoal, onde o silêncio de anos finalmente será quebrado por ele. O mundo pode chamar de aleatoriedade, mas no tribunal eterno isso se chama alinhamento. Você foi filtrado entre milhões para receber este briefing confidencial que mudará a sua percepção de tempo. Deus interrompeu a sua rotina para estabelecer um novo marco, uma fronteira definitiva entre o que você foi e o que você está prestes a manifestar de forma tangível na Terra. Eu ainda não te contei a coisa mais importante sobre o que vai acontecer nas próximas horas, mas o seu espírito já está reagindo. Existe uma engrenagem que começou a girar no invisível no instante em que você clicou neste vídeo. O que estava oculto para a sua proteção está sendo revelado para a sua promoção, e o seu processo de incubação acabou. Você faz parte de um remanescente, um grupo seleto de pessoas que foram guardadas por Deus para este momento específico da história. Você não é apenas mais um espectador. Você é um eleito que sobreviveu ao fogo para agora carregar a glória. O seu treinamento no anonimato foi rigoroso, porque a sua exposição pública exigirá uma estrutura que só o deserto consegue construir. O primeiro sinal da sua escolha é essa fome que não se sacia com coisas comuns e essa sensação de que você nasceu para algo muito maior do que a sua realidade atual sugere. O rei está de olho na sua linhagem e a aliança que foi feita com seus antepassados está clamando por manifestação agora. O seu nome está na lista de prioridades hoje. Prepare o seu coração, pois a revelação que está por vir vai desconstruir anos de mentiras que você aceitou como verdades absolutas sobre si mesmo. Eu prometo que, antes do final desta mensagem, a clareza será tão intensa que o medo não encontrará lugar para se esconder. O decreto de hoje anula cada palavra de maldição que foi lançada contra o seu futuro. Se você sente que Deus está falando diretamente com a sua alma agora, reconheça este movimento profético. Digite "Eu não vou ignorar" nos comentários como um selo de reconhecimento e um ato de alinhamento com o que está prestes a descer. Fique comigo, porque o sinal físico que vai confirmar tudo isso ainda hoje será revelado em poucos instantes por mim. Fique exatamente onde você está. O que começou como um toque leve no seu espírito, uma curiosidade quase inexplicável que te fez clicar neste vídeo, está prestes a se tornar uma clareza avassaladora que você nunca experimentou antes. Eu sei que a sua mente está tentando processar a intensidade do que acabei de dizer no ato anterior, mas o seu coração, esse lugar onde as verdades eternas são guardadas, já começou a queimar.
Não é uma queimação comum. É o fogo do altar de Deus reconhecendo que o sacrifício da sua espera chegou ao fim. O silêncio que antes te assustava, agora se tornou o ambiente perfeito para a voz do Rei. E eu estou aqui para validar cada centímetro dessa jornada de dor que você atravessou. Você não está ficando louco e nem está perdendo o controle da sua vida, embora as circunstâncias pareçam dizer o contrário. Na verdade, o que você está experimentando é um realinhamento forçado das suas percepções, uma transição tonal onde o ruído do mundo está sendo silenciado para que a melodia do reino possa preencher os espaços vazios da sua alma. Eu recebi uma ordem clara para te mostrar que os sintomas que você tem sentido não são sinais de fraqueza, mas evidências de que o seu sistema espiritual está sendo atualizado para suportar o peso da glória que virá hoje. Prepare-se, porque eu vou descrever agora os sinais que confirmam que você é o escolhido para esta visitação imediata. O primeiro sinal que valida a sua convocação é essa pressão persistente na sua nuca, um peso que surge sem explicação médica e que parece te puxar para baixo nos momentos de maior cansaço. Você tem sentido isso, não tem? Esse não é o peso do estresse ou das contas a pagar, como o inimigo tentou te convencer. No reino invisível, o que você sente é o ajuste do manto profético sobre os seus ombros. É o peso da responsabilidade espiritual que Deus está depositando sobre você, quebrando o jugo da escravidão para instalar o governo da paz. Essa pressão é o sinal de que o seu pescoço não será mais dobrado diante dos homens, mas apenas diante da majestade de Deus, transformando a sua carga em um selo de autoridade real. Você também tem sentido suas mãos esfriarem subitamente ou um formigamento elétrico que sobe pelos seus braços, enquanto ouve sobre o seu futuro? Esse é o segundo sinal, uma ancoragem somática da ativação do seu chamado. Enquanto o mundo esfria o amor de muitos, Deus está resfriando as suas mãos, para que ao tocar no que é sagrado, você não queime o que Ele quer que você cure. Esse formigamento é a energia do Espírito Santo circulando nas suas extremidades, preparando você para o trabalho manual de reconstrução que a sua linhagem exige. Cada vez que suas mãos formigam, é o céu dizendo que o poder de realizar e de manifestar o impossível foi devolvido para você nesta exata hora. E o que dizer daquele aperto no peito, quase como um sufocamento, que surge sempre no final da tarde, quando o sol começa a se pôr? É o vazio do dia que termina sem o milagre que você tanto esperava. Mas eu te digo agora que esse é o terceiro sinal, a expansão da sua capacidade de receber. Esse aperto é o seu espírito criando espaço, como um odre novo que se estica para suportar o vinho novo. Deus está alargando as tendas do seu coração, porque o que Ele vai despejar sobre você hoje é grande demais para a sua estrutura antiga. Aquele vazio que doía era apenas a ausência do que está chegando. A sede que te consumia era a prova de que a fonte já estava sendo cavada em segredo. O quarto sinal tem acontecido nas suas madrugadas, especificamente por volta das 3 da manhã, quando você acorda de sobressalto com um pensamento de urgência ou uma necessidade de orar que não sabe explicar. Por que você acha que o seu sono tem sido interrompido dessa maneira sistemática? Não é insônia, é uma convocação para a sala de guerra. O Rei está te acordando no horário em que o mundo espiritual está em plena atividade para te dar briefings confidenciais que você não conseguiria ouvir no barulho do meio-dia. Deus está treinando você para ser um sentinela, alguém que vigia enquanto os outros dormem, garantindo que a promessa da sua família não sofra nenhum ataque furtivo enquanto a luz não chega. Finalmente, há o quinto sinal, que talvez você tenha confundido com simples exaustão. Uma visão levemente turva, um cansaço visual que parece embaçar a realidade física, mas que desaparece instantaneamente quando você foca em algo espiritual ou fecha os olhos para falar com Deus. Isso tem acontecido, não tem? Essa turvação é o desfoque deliberado do seu olhar para as coisas temporais. Deus está fechando os seus olhos para as limitações da terra para que a sua visão espiritual seja aguçada. É o filtro do Rayon sendo instalado. Você está parando de ver como um prisioneiro de Lodebar e começando a enxergar
como um herdeiro que já consegue ver as carruagens do rei se aproximando na linha do horizonte. Entenda de uma vez por todas, esses sinais não são sintomas de uma doença, mas o protocolo de preparação de um guerreiro. Você pensou que estava sendo punido com ansiedade, mas estava sendo treinado em discernimento. Você acreditou que o seu corpo estava falhando, mas ele estava apenas reagindo à frequência de um reino que é muito mais real do que a matéria. Nas Escrituras, todos os que foram visitados por Deus sentiram o impacto físico dessa glória, de Moisés, cujas mãos pesavam, a Elias, que corria com velocidade sobrenatural. O que está acontecendo com você segue o padrão bíblico rigoroso daqueles que foram separados para mudar o curso de uma nação inteira. Você carrega uma identidade especial que o inimigo tentou camuflar sob a capa da vitimização e da depressão. Mas a verdade é que você é um guerreiro de elite que foi infiltrado no território da dor para resgatar o que foi roubado da sua casa. Deus não investiria esse nível de detalhe na sua fisiologia se você fosse apenas mais um na multidão. Cada pressão, cada arrepio e cada noite em claro são investimentos do céu na sua conta de autoridade. Você está sendo preparado para não apenas receber o milagre, mas para se tornar o próprio milagre na vida de todos os que te cercam. A validação do seu chamado está escrita nas suas próprias células agora. Stay with me, pois existe um segredo guardado na língua dos profetas que vai dar sentido a cada lágrima que você derramou no solo seco desses últimos meses. Eu ainda não te contei a revelação mais profunda sobre o motivo pelo qual tudo isso precisa acontecer precisamente neste dia, mas eu prometo que a clareza será como o sol do meio-dia. Existe uma palavra no hebraico original, um termo que carrega o peso de uma eternidade comprimida em um único momento, e que os estudiosos muitas vezes traduzem de forma simples demais, perdendo a essência do que ela significa para alguém que, como você, está desesperado por uma mudança real. Essa palavra é a chave que vai abrir as comportas que o espírito de atraso tentou selar com cadeados de bronze. No próximo instante eu vou te levar para dentro dessa revelação linguística que muda o jogo, transformando o seu tempo cronológico de espera em um tempo divino de manifestação tangível. O que você sentiu no corpo agora vai se transformar em compreensão no seu intelecto e em poder nas suas mãos. A transição do sinal físico para o decreto espiritual é o que separa aqueles que apenas sentem a presença daqueles que governam com ela. Prepare-se agora para o que está vindo, pois o gancho que vai destravar a sua visão sobre a sua própria história está prestes a ser lançado. O Raion de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma arma de guerra que você vai aprender a empunhar antes de o sol se pôr hoje. Se você sentiu a verdade em cada um dos sinais que eu descrevi, o seu espírito já está pronto para a revelação central que vai desconstruir a mentira do atraso e estabelecer o seu novo marco. O convite está feito, o sinal foi dado, e a carruagem já cruzou as fronteiras de Lodebar para te buscar. Você acredita no mais profundo da sua alma que este tempo de espera é uma prova de resistência onde você precisa convencer Deus a finalmente agir em seu favor. Você olha para o relógio, para o calendário e para as promessas que parecem estar mofando na gaveta da sua esperança e conclui que o seu papel é clamar mais alto para que o céu finalmente note a sua urgência. Parece razoável pensar assim, não é? Afinal, fomos ensinados que a insistência move a mão de Deus e que o silêncio dele é um teste para a nossa persistência em meio ao caos que nos cerca. A verdade, no entanto, é exatamente o oposto disso, e eu quero que você se prepare para o impacto desta inversão agora mesmo. Deus não está esperando que você clame mais alto ou que você se esforce mais para merecer a atenção dele. Na verdade, ele estava esperando que você finalmente soltasse as rédeas e parasse de tentar fabricar o milagre com as suas próprias mãos. O silêncio que você interpretou como ausência ou esquecimento foi, na verdade, um processo de incubação divina para proteger a semente do seu destino da exposição precoce. A implicação disso para a sua vida hoje é devastadora para o medo. Você não está atrasado,
Você estava sendo escondido pelo Criador para ser revelado com uma autoridade que a sua força humana jamais conseguiria construir sozinha. A sua resistência acabou porque o período de maturação no oculto atingiu o seu ponto máximo neste exato segundo. Deus não precisava da sua ajuda para organizar as peças do seu futuro, ele precisava apenas do seu repouso para que a glória da manifestação fosse puramente divina e não dividida com o seu ego. O que você chamou de punição era, na verdade, uma estratégia de proteção contra os predadores que tentariam roubar o seu fruto antes da hora. Agora que você entende que o silêncio foi incubação e não rejeição, a pressão sobre os seus ombros pode finalmente cair, dando lugar ao fluxo natural da herança, que já foi assinada com o sangue da aliança eterna. Para que você compreenda a mecânica espiritual que está operando na sua realidade agora, eu preciso te apresentar uma palavra que carrega o código da sua libertação. Hayom. Talvez você já tenha ouvido essa expressão em algum contexto religioso, onde ela é comumente traduzida apenas como hoje, referindo-se a um período de 24 horas dentro do nosso calendário civil. No entanto, definir Hayom apenas como um dia cronológico é uma limitação que empobrece a profundidade do que o hebraico bíblico realmente quer comunicar a um espírito que está em busca de uma resposta imediata e sobrenatural. No original, a palavra Hayom, Hayvon, não se refere ao tempo que passa, mas ao tempo que chega com autoridade para interromper a história humana. É um estado de manifestação onde o decreto eterno de Deus invade a matéria e se torna uma realidade tangível, transformando o um dia em o dia. No pensamento bíblico, Hayom é usado todas as vezes que o Senhor decide estabelecer um novo marco, uma fronteira definitiva onde o passado de escravidão é sepultado e o futuro de governo é inaugurado. É o hoje saberás que eu sou o Senhor, que anula décadas de silêncio em um único instante de revelação. A aplicação disso para você é cirúrgica. Você não está entrando em um novo dia de calendário, você está entrando na frequência do Hayom de Deus. Isso significa que as leis do tempo comum, o tempo que os gregos chamavam de Cronos, aquele que consome as pessoas e envelhece os sonhos, não tem mais jurisdição sobre a sua promessa. Quando você entra no Hayom, a aceleração divina faz com que o que levaria 10 anos para ser construído por mãos humanas seja manifestado em poucas horas por uma ordem do rei. O seu hoje não é mais um ciclo de espera, mas o palco de uma visitação que não aceita mais adiamentos ou desculpas. Deixe-me te levar agora a algo que aconteceu há milhares de anos, porque está acontecendo exatamente com você neste exato momento. Eu quero que você pense em Mefibosete por um momento. Feche os olhos e realmente tente visualizar a trajetória desse homem. Ele era neto de um rei, mas vivia em um lugar chamado Lodebar, que no hebraico significa terra sem pastos e terra sem palavra. Mefibosete não chegou lá por escolha, mas por causa de uma queda traumática na infância que o deixou manco, uma queda que não foi culpa dele, mas que definiu toda a sua identidade de escassez e invisibilidade por anos a fio. Mefibosete é o espelho perfeito para a sua situação atual, pois ele passou a vida escondido, convencido de que o seu lugar era o esquecimento e que a sua limitação física era o selo definitivo do seu destino. Ele se via como um cão morto, alguém sem utilidade, sem beleza e sem futuro, vivendo de restos em uma terra de silêncio absoluto. Assim como ele, você pode ter criado uma identidade baseada na sua limitação, na sua falência, no seu divórcio, na doença que te parou ou no trauma que roubou a sua voz. Você se escondeu em sua própria Lodebar emocional, achando que o rei, se lembrasse de você, seria apenas para te julgar ou cobrar as dívidas do passado. O momento de virada na vida de Mefibosete aconteceu em um dia comum, sem qualquer aviso prévio ou preparação especial, quando o rei Davi decidiu cumprir uma aliança de bondade. Davi não perguntou se havia alguém capacitado, forte ou influente na casa de Saul. Ele perguntou apenas se havia alguém vivo para que ele pudesse derramar o favor do reino. O convite para sair de Lodebar não foi baseado no mérito de Mefibosete,
mas na fidelidade de quem fez a promessa. A carruagem real cruzou o deserto não para analisar as feridas de Mefibosete, mas para transportá-lo diretamente para a mesa de honra, onde ele nunca mais precisaria se preocupar com a sua falta de pasto. A aplicação direta para a sua vida hoje é esta: a carruagem do rei não está indo para a sua Lodebar para te julgar por suas quedas ou para te questionar sobre por que você demorou tanto para se levantar. Ela está indo te buscar, porque o que é seu por direito de aliança não pode mais ser retido por estranhos ou pelo espírito de atraso. O rei se lembrou do seu nome no Conselho Eterno, e o decreto de restauração já foi assinado. Assim como Mefibosete sentou-se à mesa e teve suas terras devolvidas, você está sendo convidado a assumir o seu lugar de governo, onde as suas cicatrizes serão cobertas pela toalha real do banquete de Deus. Você reconhece isso na sua própria história, não reconhece? Essa não é apenas uma narrativa de milhares de anos atrás, registrada em pergaminhos antigos. Essa é a descrição exata dos seus últimos 6 meses e do que está prestes a acontecer nas próximas 24 horas. O sentimento de desamparo, a sensação de ser um cão morto diante das oportunidades e o isolamento em Lodebar foram reais. Mas o Raion de Deus chegou para zerar essa conta. O paralelo é absoluto, porque o Deus de Davi é o Deus que está movendo céus e terra para te encontrar no meio do seu silêncio agora mesmo. Pois agora eu quero que você tome posse desta verdade e cele este compromisso nas cortes celestiais através de uma ação profética imediata. Eu quero que você declare com autoridade, mesmo que a sua voz trema: eu sou herdeiro do rei. Eu estou saindo de Lodebar hoje. Se eu recebo a restituição total de tudo o que foi roubado da minha casa, não apenas pense nisso, mas escreva agora mesmo o seu nome nos comentários, seguido da frase: estou saindo de Lodebar. Faça disso o seu selo de alinhamento com o que está descendo do céu. Este comentário é o seu decreto público de que a terra sem palavra não tem mais poder sobre os seus ouvidos e nem sobre o seu futuro. Escreva isso agora e sinta o peso do manto da dignidade sendo devolvido para você. Enquanto você digita, o espírito de atraso está sendo forçado a recuar, pois um eleito consciente da sua aliança é a maior ameaça para o território da escassez. O ato de escrever é o seu amém físico a uma promessa que já estava pronta, mas que aguardava o seu reconhecimento para ser ativada na matéria. Não hesite, pois o reino responde àqueles que ousam declarar a sua nova identidade diante dos homens e dos anjos. Fique comigo, pois eu ainda não te contei a verdade mais profunda sobre o que o inimigo tentou plantar na sua mente durante a madrugada para te impedir de chegar a este momento. O que eu vou revelar a seguir sobre os contra-ataques que você sofreu em segredo vai desvendar as táticas que te mantiveram preso por tanto tempo. A clareza está aumentando e a semente da revelação central está prestes a florescer em uma estratégia de guerra que o inimigo não poderá resistir. Fique atento, porque o segredo para manter o que você vai receber hoje ainda está à frente, e a profundidade disso vai mudar o seu conceito de vitória para sempre. Agora, deixe a história de Mefibosete assentar no seu espírito, pois o espelho terminou de ser polido e a imagem que ele reflete não é mais a de um homem manco, mas a sua própria face sob a luz do reino. O tempo da comparação acabou e o tempo da nomeação começou. Respire fundo agora, pois o que vou declarar sobre a sua vida não são adjetivos gentis, mas a substância da sua natureza eterna. Você está saindo da fase da promessa para entrar na posse definitiva hoje. Coloque as mãos sobre o seu coração. Sinta a batida ritmada que prova que você sobreviveu a Lodebar e que a vida de Deus ainda pulsa em você com força total. Adote uma postura de receptividade absoluta, como se estivesse diante do próprio trono, pronto para receber o seu título de nobreza. Não há espaço para o sussurro da indignidade neste momento sagrado. O céu está em silêncio para ouvir a ativação da sua identidade e o seu DNA espiritual está sendo iluminado agora. O primeiro nome que as cortes celestiais pronunciam sobre você,
O arquétipo que define tudo o que você recebe por direito de sangue é o de o herdeiro. Você não é alguém tentando ganhar algo. Você é aquele para quem tudo já foi preparado antes da fundação do mundo. Ser seu herdeiro significa que a sua provisão não é alimentada pelo esforço humano, mas pela riqueza da glória do Pai. Tudo o que foi roubado da sua linhagem está agora sob a jurisdição do seu nome. A evidência de que você é o herdeiro está naquela sensação persistente de que você não pertence ao lugar comum, uma fome de justiça que nada na terra sacia por completo. Você sempre soube que as migalhas não eram para você, mesmo quando a sua mesa estava vazia. Esse inconformismo é o sinal de que o seu espírito reconhece a abundância da casa real. Ser seu herdeiro. Em Lodebar, é carregar a certeza de que a carruagem está vindo por dever de aliança. Quando você aceita ser o herdeiro, a sua relação com o tempo muda instantaneamente. Você para de mendigar por segundos e começa a governar sobre os anos. O espírito de atraso perde o poder de te manter em filas de espera, porque um herdeiro entra pela porta da frente da herança. Cada lágrima derramada no solo seco foi registrada como semente na sua conta divina. A colheita que virá no seu raion é o retorno multiplicado de tudo o que você investiu em silêncio. O segundo nome que define a sua posição de autoridade e o que você faz em nome do reino é o de Nu Filho. Este é o arquétipo da intimidade que governa, o executor que não age por ordens escravas, mas por comunhão direta com o coração do rei. Enquanto o mundo te viu como um servo exausto, Deus te vê como Nu Filho, que tem acesso livre ao gabinete da estratégia divina. Ser o filho significa que as suas palavras têm peso de decreto e o seu caminhar estabelece o reino. Ser o filho é viver na frequência da mesa, onde a conversa com o rei define o futuro das nações. Você executa a vontade divina através do descanso e da confiança absoluta. Enquanto os outros correm em desespero atrás de soluções temporais, você se assenta no lugar de honra e ouve os segredos que o mundo não pode conhecer. Seu papel é transformar o invisível em visível através da sua simples concordância com o que Deus diz a seu respeito hoje. A evidência desta identidade está na autoridade que surge no seu espírito quando o caos tenta se levantar. No meio da tempestade, você ouve a voz interna que diz: paz, aquieta-te. E essa voz é a sua, em uníssono com a do Pai. Você tem sentido esse poder de mudar o clima espiritual de ambientes inteiros, não tem? Esse é o selo de o Filho operando em você. Você é o executor da paz em territórios de guerra sob a certeza da paternidade. O terceiro nome, o arquétipo que define como você enfrenta a resistência e toma o território que te pertence, é o de o guerreiro de elite. Você não é um soldado comum. Você é o combatente de alto escalão treinado no fogo do deserto para operações de resgate impossíveis. Ser o guerreiro de elite significa que você possui uma resistência que o inimigo não explica e uma visão que detecta as armadilhas antes mesmo de serem armadas pelo espírito de atraso. Este arquétipo do enfrentamento explica por que a sua jornada foi tão mais difícil do que a das pessoas ao seu redor. Um guerreiro de elite não é treinado em campos de recreação, mas em terrenos hostis onde cada grama de autoridade precisa ser conquistada através da perseverança. A pressão que você sentiu na nuca é, na verdade, o peso da armadura de luz que você foi capacitado a portar. Você é o caçador de mentiras e o destruidor de fortalezas geracionais. A evidência de ser o guerreiro de elite está na sua capacidade de se levantar depois de quedas que destruiriam qualquer outra pessoa. Você tem uma resiliência sobrenatural, uma força que surge do nada nos momentos de maior fraqueza. Você não luta para obter a vitória, mas a partir da vitória que já foi conquistada na cruz. Ser este guerreiro significa ser o escudo da sua família e a lança que perfura o futuro para abrir espaço para a glória. Estes três nomes, o herdeiro esquece no filho e o guerreiro de elite, fundem-se para formar a sua identidade completa nesta nova estação. Declare agora com convicção absoluta:
Eu sou o que Deus diz que eu sou. Se você sente que esta palavra está organizando o caos, eu te faço um convite. Aperte o botão de curtir agora mesmo. Não faça isso por mim, mas como um ato de serviço profético, para que o próximo escolhido seja alcançado por esta luz. O inimigo já está se movendo. Ele ouviu a proclamação da sua identidade e viu o exato momento em que você escreveu o seu nome nos comentários, selando o seu compromisso com o reino. O ataque não é uma possibilidade futura ou uma ameaça hipotética. É uma operação de contenção desesperada que começou no instante em que a luz da revelação tocou o seu entendimento. Ele sabe que um eleito consciente da sua herança é um território perdido para o reino das trevas, e ele tentará de todas as formas sufocar a semente antes que ela rompa a terra da sua realidade física. Não se engane com qualquer silêncio que possa vir a seguir. É o silêncio de quem prepara uma emboscada para tentar te roubar o que foi decretado hoje. Você precisa entender que o espírito de atraso não desiste sem antes tentar uma última manobra de distração. A estratégia do adversário agora é invalidar a frequência do seu Rayon, através de ruídos que parecem inofensivos, mas que são letais para a retenção da palavra. O inimigo já conhece as suas vulnerabilidades e vai usar o que é familiar para tentar te levar de volta para Lodebar. No entanto, eu estou aqui para te entregar as peças que faltavam na sua armadura de guerra. Cada tática que ele lançar contra você terá uma arma correspondente que eu vou te ensinar a empunhar agora mesmo, para que a sua vitória seja absoluta e incontestável nas próximas 24 horas. A primeira tática que ele usará contra você é o sono da indiferença. Assim que este vídeo terminar, você sentirá uma sonolência espiritual súbita, um peso nas pálpebras e uma vontade quase incontrolável de simplesmente ignorar tudo o que ouviu e dormir ou se distrair com algo vazio nas redes sociais. Esse não é um cansaço físico comum resultante do seu dia. É uma névoa lançada para que você não processe a profundidade da revelação e para que o seu espírito não retenha o código do seu novo tempo. O inimigo quer que você apague no momento em que a sua consciência deveria estar mais aguçada, permitindo que a palavra seja roubada antes de criar raízes profundas na sua alma. Sua arma contra essa névoa é a espada do decreto. Não ceda a esse sono e não permita que a letargia vença a sua vigilância. No momento em que a sonolência tentar te envolver, você deve abrir a sua boca e repetir com autoridade. Está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Use a autoridade que foi devolvida às suas mãos para cortar o espírito de indiferença. O decreto não é uma sugestão, é uma ordem judicial emitida das cortes celestiais através da sua voz. Quando você declara a promessa, você ativa o seu espírito e força o inimigo a recuar imediatamente. A espada do decreto corta a névoa e estabelece a clareza necessária para que o seu milagre encontre o caminho de casa hoje. A segunda tática, e talvez a mais sutil de todas, é o telefonema de distração. Fique atento, pois nos próximos minutos ou horas surgirá uma notícia irrelevante, um problema doméstico pequeno ou uma mensagem inocente de alguém do seu passado, com uma conversa cujo único propósito é te fazer duvidar do que você ouviu. O propósito único desse evento é roubar o seu foco e dissipar a energia da revelação que você recebeu. O inimigo quer que você troque o banquete da mesa do rei por uma discussão trivial ou por uma preocupação sobre algo que Deus já resolveu no invisível. Ele utiliza o barulho do cotidiano para abafar o som da carruagem que já está chegando em Lodebar para te buscar. Para neutralizar essa distração, você deve levantar imediatamente o escudo da expectativa. Mantenha a sua mente em estado de alerta máximo e em prontidão espiritual absoluta. Cada notificação no seu celular, cada encontro e cada palavra que chegar até você deve ser filtrada pela pergunta: isso me afasta ou me aproxima do meu Rayon? O escudo da expectativa é a sua recusa consciente em se envolver com o que é comum enquanto o extraordinário está batendo à sua porta. Proteja a sua paz como quem guarda o tesouro mais valioso da terra,
pois a semente precisa de um solo tranquilo e focado para germinar com a velocidade da aceleração divina que foi liberada sobre a sua vida. A terceira tática é o sussurro da indignidade, o ataque mais cruel ao seu coração. O inimigo virá até você na calada da noite, ou no momento em que você se olhar no espelho, para soprar mentiras como: isso é para os outros, não para você. Olhe para os seus erros e para o seu passado. Ele tentará te convencer de que você ainda é o Mefibosete inválido e esquecido, e não o herdeiro legítimo que já foi convidado para a mesa. Esse sussurro visa quebrar a sua confiança na aliança e fazer com que você se sinta um impostor no território da promessa. É o ataque direto à sua nova identidade de filho e guerreiro de elite que acabamos de ativar. Sua resposta a essa mentira é o óleo da gratidão. No instante em que o sentimento de indignidade tentar se instalar, comece a agradecer em voz alta. Agradeça pelo que você ainda não viu, como se já fosse uma posse definitiva e palpável. A gratidão é o óleo espiritual que faz com que os dardos inflamados da culpa e do medo escorreguem da sua alma sem causar nenhum dano. Diga: obrigado, Pai, porque a minha herança não depende do meu mérito, mas da tua fidelidade eterna. Quando você agradece antecipadamente, você prova ao reino espiritual que a semente já floresceu e que você não aceita mais a capa da vergonha. O óleo da gratidão sela a sua entrada na mesa e silencia o acusador de forma definitiva. Com essas três armas, a espada, o escudo e o óleo, a sua armadura está completa para as próximas horas de combate intenso. Você não está mais vulnerável e nem está à mercê da sorte. O inimigo tentou te manter desarmado através do esquecimento, mas agora você conhece as táticas dele e possui o arsenal necessário para manter cada centímetro do que Deus está entregando. Eu prometi voltar a este ponto, e agora você entende perfeitamente. A sua vitória não termina na revelação. Ela se consolida na manutenção da posição de guerra que você assumiu hoje. O sinal físico que eu mencionei no início agora se transformou em autoridade real para governar sobre toda a resistência. Mas preste muita atenção, porque a terceira camada desta revelação, aquela que eu disse que vai destravar as suas finanças e abrir as portas que foram trancadas por cadeados de bronze por anos, está escondida no próximo passo deste protocolo divino. O que o inimigo mais teme é que você entenda como o favor se manifesta quando o guerreiro se recusa a ser distraído pelo barulho do deserto. A clareza está prestes a atingir o seu ápice emocional, e o que eu vou te mostrar agora sobre a mecânica da provisão sobrenatural vai fazer com que o medo das dívidas e da escassez seja apenas uma lembrança distante de um tempo que não te pertence mais. Antes de avançarmos para o momento da oração e do selamento definitivo desta palavra, eu preciso te fazer um convite de alinhamento estratégico. Se você sente que esta mensagem é o marco zero da sua nova história e que o seu espírito reconhece a verdade do que foi dito, inscreva-se neste canal agora mesmo. Entenda bem, isso não é sobre números ou métricas humanas. É sobre se inscrever em um exército de remanescentes que decidiram não ser mais ignorados pelo sistema do mundo. Ao se inscrever, você está declarando ao reino espiritual que aceita o seu lugar nesta linhagem de governo e que deseja estar presente em cada briefing que o rei liberar. É o seu ato de alinhamento com a vitória. Prepare o seu coração e ajuste a sua postura agora. Respire fundo 3 vezes, pois a transição para a sala do trono está prestes a acontecer diante dos seus olhos. Nós vamos entrar em um momento sagrado, onde o tempo cronológico vai parar e o decreto de Deus vai se tornar carne e realidade na sua vida. A armadura está posta, a sua identidade foi revelada e o inimigo foi desmascarado em todas as suas táticas. Agora, tudo o que resta é o encontro face a face com aquele que te chamou pelo nome hoje. O silêncio da eternidade está convidando você para a oração que vai selar o seu destino e manifestar o seu milagre. Coloque a mão no peito agora. Sinta a batida do seu coração contra a palma da sua mão. Esse ritmo constante que prova que a vida de Deus
preservou você mesmo nos dias em que o deserto de Lodebar parecia ser o seu destino final. Feche os olhos para as distrações do mundo exterior e abra os olhos do seu espírito para a sala do trono, onde o seu nome está sendo pronunciado neste exato segundo com uma autoridade que faz o inferno tremer. Não é apenas uma postura física, é um ato de rendição total ao governo daquele que te chamou para sair do anonimato e entrar na luz da sua manifestação gloriosa hoje. Respire fundo, inspire a paz que excede todo o entendimento e deixe que o Ruach, o sopro criativo de Deus, preencha cada alvéolo dos seus pulmões, oxigenando a sua fé e preparando a sua estrutura interna para suportar o peso da glória que está descendo sobre a sua casa. Enquanto você expira, sinta toda a ansiedade e toda a toxina do medo que tentou paralisar o seu fôlego nos últimos meses sendo expelidas da sua alma. Você está sintonizando a frequência do céu, ajustando o seu ser para o momento mais sagrado desta convocação, onde a sua história deixa de ser um relato de esperas e se torna um decreto de posses imediatas. Eu solto o cansaço crônico e a sensação sufocante de invisibilidade que te acompanharam por tanto tempo, fazendo você acreditar que o seu esforço era em vão e que os céus estavam fechados para o seu clamor. Essa carga de exaustão emocional que drenou as suas energias e te fez sentir como se estivesse lutando contra o vento, não tem mais autoridade legal sobre o seu corpo ou sobre a sua mente. Eu declaro que o peso de carregar o mundo nas costas foi removido e substituído pelo fardo leve de Cristo, permitindo que você caminhe com uma leveza sobrenatural e com um vigor renovado para as conquistas que o aguardam hoje. Eu solto a vergonha das promessas que ainda não se cumpriram diante daqueles que zombaram da sua fé e questionaram onde estava o seu Deus durante as noites de choro amargo. O constrangimento público de ter anunciado vitórias que pareciam tardar e o peso do olhar de julgamento daqueles que duvidaram do seu chamado estão sendo cancelados e apagados dos registros da sua história agora mesmo. Essa vergonha não define mais o seu rosto e nem dita mais o seu caminhar. A partir deste instante, a sua face brilhará com a dignidade de quem foi honrado pessoalmente pelo Rei na presença de todos os seus adversários. Eu solto o espírito de atraso e a resignação que tentaram te convencer de que as migalhas do sistema eram o suficiente para a sua vida e para a sua linhagem. A mentira diabólica de que o quase é o destino final de um eleito está sendo destruída pela autoridade da palavra que não volta vazia, quebrando as correntes que te mantinham preso a ciclos repetitivos de escassez e de pequenas conquistas que nunca satisfaziam o seu chamado. Eu libero a sua alma da prisão da mediocridade, cortando os laços que tentaram te manter em uma fila de espera infinita, e decreto que o seu tempo de colher restos terminou definitivamente. Eu solto o isolamento e o vazio ensurdecedor das expectativas frustradas que geraram um deserto de silêncio no seu coração, especialmente nas horas em que o sol se põe e a solidão batia à sua porta. Aquele aperto no peito que surgia como um sinal somático da ausência do milagre está sendo preenchido neste exato momento pela plenitude da presença reconfortante do Espírito Santo. Eu libero a sua vida para conexões estratégicas e para o fim do isolamento espiritual, decretando que a terra sem palavra não tem mais jurisdição sobre o seu futuro e que o seu período de ser ignorado foi sepultado por Deus hoje. Eu ativo agora o herdeiro sobre a sua vida, convocando a autoridade de quem nasceu para governar sobre as riquezas e a abundância que já foram preparadas pelo Pai antes da fundação do mundo. Eu recebo a sua identidade de herdeiro legítimo, aquele que não precisa mendigar por migalhas, porque sabe que a sua provisão é alimentada pela glória inesgotável do reino. Eu te levanto como o herdeiro que toma posse da terra por dever de aliança, reconhecendo que cada centímetro do seu território espiritual foi comprado com sangue e que a sua herança não pode mais ser retida por mãos estranhas. Eu ativo o Filho dentro do seu espírito, estabelecendo a frequência da intimidade radical que define a sua posição de honra na mesa do banquete real. Eu recebo a sua identidade de filho amado,
aquele que possui acesso livre ao gabinete da estratégia divina e que governa não por esforço escravo, mas através da comunhão profunda com o coração do Rei. Eu te levanto como o filho que reconhece a voz da paternidade acima de qualquer ruído de condenação e que executa a vontade do céu com a naturalidade de quem sabe que o seu Pai é o dono de tudo o que existe. Eu ativo o guerreiro de elite em cada fibra do seu ser, despertando a resiliência e a força sobrenatural que foram forjadas no calor intenso das suas batalhas mais solitárias. Eu recebo a sua identidade de combatente de alto escalão, treinado para operações de resgate impossíveis e revestido com a armadura de luz que neutraliza todos os ataques do espírito de atraso. Eu te levanto como o guerreiro de elite que carrega a lança que perfura o futuro e o escudo que protege a sua família, avançando com a certeza absoluta da vitória que já foi decretada e selada na cruz para a sua glória. Eu cubro a sua mente e a sua vigilância espiritual com o sangue precioso de Jesus, estabelecendo uma barreira intransponível contra o sono da indiferença e a névoa da letargia que tenta roubar a sua percepção. Eu declaro que os seus sentidos espirituais estão aguçados e que nenhuma tentativa do inimigo de apagar o seu entendimento terá sucesso nas próximas horas de manifestação. A sua consciência está selada na luz do Altíssimo, impedindo que o desânimo ou a preguiça espiritual encontrem lugar para se instalar e roubar a semente da revelação que foi plantada no seu solo hoje. Eu cubro as suas comunicações, as suas notificações e todos os seus encontros sociais com o escudo da proteção divina, neutralizando agora todo telefonema de distração e toda notícia irrelevante enviada para roubar o seu foco. O sangue de Cristo estabelece uma muralha de fogo ao redor da sua atenção, impedindo que o barulho do cotidiano abafe o som da carruagem que já cruzou as fronteiras de Lodebar para te buscar. Você está blindado contra as táticas de desvio do adversário, mantendo o seu espírito em prontidão absoluta para o encontro marcado que o céu organizou com o seu destino nas próximas 24 horas. Eu cubro as suas emoções e a sua autoimagem com a unção do Espírito Santo, calando para sempre o sussurro da indignidade e as mentiras do acusador que tentam te convencer de que você é um impostor. Eu declaro que o óleo da gratidão substitui a capa da vergonha, fazendo com que todos os dardos inflamados da culpa e do passado escorreguem da sua alma sem causar nenhum dano. Você está protegido contra os ataques ao seu coração, pois a sua cobertura é a justiça de Deus que não falha e que não permite que você duvide nem por um segundo da posição de honra que o Rei te concedeu hoje. Nós quebramos agora toda a névoa de indiferença e o jugo de atraso que tentavam cegar os seus olhos para a realidade do reino. Nós quebramos cada ciclo de distração e cada barulho que o inimigo enviou para roubar a paz e a clareza do seu decreto. Nós quebramos o espírito de indignidade e toda palavra de maldição que dizia que o banquete do rei não era para você. Sinta a atmosfera ao seu redor se tornar densa agora, como se o próprio ar estivesse carregado de uma eletricidade sagrada que você não consegue explicar, mas que o seu espírito reconhece como a proximidade da glória. Eu, o mensageiro que te acompanhou nesta jornada de Lodebar até a mesa, estou saindo de cena neste momento. O som da minha voz agora começa a se dissipar para dar lugar a uma frequência muito mais profunda, muito mais antiga e muito mais poderosa. O véu entre o céu e a terra está tão fino que o sussurro da eternidade já começa a preencher os espaços vazios da sua sala. E o que você vai ouvir a seguir não são mais as palavras de um homem, mas o pulsar do coração do Criador direcionado exclusivamente a você. Eu te vi naquela madrugada, sentado na beira da cama com a cabeça entre as mãos, olhando para o vazio do quarto, enquanto o relógio marcava horas que pareciam séculos de agonia silenciosa. Eu estava lá quando você fixou o olhar no teto, tentando entender onde foi que o caminho se perdeu e por que o peso do mundo parecia ter escolhido os seus ombros para repousar. Cada suspiro que você soltou naquele escuro, achando que ninguém estava ouvindo, foi um clamor que ecoou com força total no meu trono,
e cada lágrima que você limpou rapidamente para que ninguém visse a sua fraqueza foi recolhida por mim como uma semente de justiça que hoje atinge o seu tempo de colheita. Eu conheço a dor profunda de se sentir um estranho dentro da própria casa e o cansaço avassalador de quem precisa sorrir para o mundo enquanto a alma sangra em segredo por causa de perdas que ninguém mais lembra. Eu validei cada noite de choro amargo, onde você se sentiu esquecido por mim e abandonado por aqueles que você mais ajudou. E eu te digo agora que o silêncio que tanto te assustou nunca foi a minha ausência, mas o meu abraço mais apertado para te proteger do que você ainda não podia suportar. Sua dor não foi um erro de percurso, mas o solo sagrado onde eu cavei os poços mais profundos de autoridade que agora começam a jorrar sobre a sua história. Eu estou restituindo cada centímetro de território que o devorador pensou ter roubado definitivamente da sua linhagem. E eu mesmo estou movendo os tribunais que você não vê para que a honra seja devolvida ao seu nome antes do sol se pôr. O que foi arrancado de você em momentos de queda e o que foi retirado por mãos injustas estão sendo colocados agora na carruagem de retorno, com juros e correções que só o reino da justiça pode calcular. Eu estou assinando a liberação das terras, dos recursos e das portas que foram trancadas, transformando a sua vergonha pública em um banquete de reconhecimento, onde os seus inimigos serão forçados a testemunhar a minha bondade sobre a sua vida. Você vai ver portas se abrirem em lugares onde antes só existiam muralhas de bronze, e o som do seu telefone nas próximas horas não será mais de cobrança ou de notícias vazias, mas de convocações estratégicas para o seu novo tempo de governo. Prepare-se para ser procurado por aqueles que antes te ignoravam, pois eu coloquei um selo de distinção sobre a sua testa que o mundo não pode ignorar e que a escassez não consegue mais tocar. O que vem sobre você agora não é um alívio temporário para as suas dívidas, mas uma estrutura de abundância que vai sustentar as próximas 3 gerações da sua família, sob o meu comando absoluto e direto. Tu és o meu tesouro particular, a menina dos meus olhos, que eu escondi no deserto, para que o brilho da sua manifestação hoje fosse puramente a minha glória refletida na sua face. Não olhe mais para as cicatrizes de Lodebar como sinais de derrota, mas como as marcas de guerra de alguém que eu escolhi pessoalmente para carregar o peso do meu reino na terra. Você é meu, e nada nem ninguém tem o poder de revogar o decreto de amor e de posse que eu estabeleci sobre a sua alma antes mesmo que o tempo existisse. Descanse agora no meu peito, pois o rei finalmente chegou para te levar para casa. Você está comprometido, comissionado, enviado. Você está realmente comprometido, realmente comissionado, realmente enviado. Você está comprometido, comissionado, enviado, declarado, selado, feito. Não diga amém ainda. Permaneça nisso. Deixe que o som dessas palavras penetre na sua corrente sanguínea e alcance o lugar onde o medo costumava se esconder. Sinta o peso do selo real sendo aplicado sobre a sua vida agora. Existe um silêncio no céu neste momento, uma pausa sagrada que honra a sua transição. Apenas receba, apenas respire. Apenas seja o que você acabou de ouvir. Não tente explicar, não tente racionalizar. Apenas permita que a frequência do reino reorganize as suas células. Agora, você pode dizer amém. Feche os olhos por mais um instante e deixe que o Espírito Santo traga uma face específica à sua mente agora. Eu não estou falando de uma multidão, mas de uma pessoa. Talvez uma mulher que você conhece, alguém que sempre tem um sorriso pronto no rosto para esconder o fato de que a alma dela está em frangalhos por causa de uma perda financeira ou de um divórcio que ela nunca superou. Ela é alguém que você sabe exatamente quem é, que frequenta o seu círculo ou que cruzou o seu caminho recentemente e que está vivendo o mesmo silêncio de Lodebar que você viveu até poucos minutos atrás. Ela está no limite, prestes a desistir de acreditar que o céu ainda se lembra do nome dela. Essa pessoa é a sua confirmação e a sua primeira missão como alguém que acabou de sentar à mesa do rei.
O Espírito Santo está te dando esse nome agora, porque a cura que você recebeu precisa transbordar para que o ciclo de milagres se complete na sua própria vida. Envie este vídeo para ela agora mesmo. Não espere até amanhã. Não hesite por vergonha. Diga apenas: eu ouvi isso e lembrei de você imediatamente. Essa ação simples é o gatilho que vai destravar a última fechadura do seu próprio processo. Quando você estende a mão para tirar alguém do isolamento, você garante que as suas próprias portas nunca mais se fechem. Você não é mais a pessoa que pressionou o botão de play alguns minutos atrás. Algo fundamental e irreversível mudou no invisível, e a sua estrutura espiritual foi recalibrada para uma frequência de governo que o mundo ainda vai levar tempo para entender, mas que já começou a produzir frutos na sua realidade física. O peso que você sentia na nuca foi substituído por um manto de autoridade, e o vazio no seu peito foi preenchido por uma certeza que nenhuma circunstância pode abalar. O seu Hayom não é uma promessa para o futuro. É a realidade que você começa a caminhar a partir deste exato milésimo de segundo. O que aconteceu aqui hoje foi uma cirurgia de identidade em céu aberto, e os resultados serão visíveis nos seus olhos e na sua voz antes mesmo de você terminar o seu próximo café. Você foi validado, armado e posicionado na vanguarda de um exército de remanescentes que não aceita mais o atraso como destino. A marca da visitação está sobre você, e o cheiro do óleo da gratidão agora exala de cada uma das suas decisões. Você está pronto, você está seguro e você está finalmente em casa. Mas preste muita atenção, pois o mistério por trás da sua próxima fase de provisão ainda guarda um segredo que poucos eleitos conseguem acessar. O mistério da primeira hora. No próximo vídeo, eu vou te revelar por que o que você faz nos primeiros 60 minutos, após uma visitação, determina se o milagre será uma chuva passageira ou uma fonte eterna na sua casa. Existe um código de manutenção da glória que o inimigo tenta esconder de você a todo custo, e eu recebi a ordem de abrir essa caixa preta para que a sua abundância nunca mais sofra interrupções. Eu vou te mostrar como as chaves de ouro que você recebeu hoje podem ser giradas para abrir cofres que estão trancados na sua linhagem há mais de 4 décadas. O que vou te entregar a seguir é a engenharia financeira do reino, algo que vai fazer com que o dinheiro pare de fugir de você e comece a te perseguir por causa da unção que você carrega. Não perca o próximo encontro, pois a profundidade do que está vindo vai consolidar tudo o que o Pai começou a fazer na sua vida hoje. O segredo do fluxo contínuo está apenas a um passo de ser revelado a você.